Atenção, porque você vai ver agora uma declaração impressionante. O Primeiro Impacto conversou com exclusividade com a psiquiatra Hilda Morana, que revelou recentemente ter sido atacada dentro da penitenciária por um dos maiores serial killers do Brasil. Estamos falando do Maníaco do Parque. E daqui a 4 anos, Francisco de Assis Pereira terá cumprido a pena de 30 anos e poderá deixar a prisão. Classificado como um psicopata, especialistas reforçam a preocupação sobre a possibilidade dele voltar a matar quando for solto. Um dos casos de maior repercussão na crônica policial brasileira. Era o ano de 1998. Corpos encontrados no Parque do Estado, zona sul da cidade de São Paulo. Até que a polícia pôs fim à caçada e prendeu o serial killer. Era Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque. Estou sendo acusado de uma coisa que eu estou na minha consciência que não fiz aquilo. A história dos crimes, o trabalho da polícia e relatos do assassino viraram livro e filme. A gente vai andar mais uns 20 metros aqui pra dentro do parque. E aí quando você percebe, só acha que tá ficando um pouco longe. O maníaco, segundo os psiquiatras e os psicólogos que tiveram contato com ele, isso não é uma tese minha, é uma tese deles, confirmada pelo Francisco, inclusive. Ele conta que, no fundo, o sonho dele era ser uma mulher. Como ele não conseguia ser uma mulher, ele passou a matar as mulheres que ele não conseguiu ser. Francisco foi condenado a mais de 200 anos de cadeia pelo assassinato de 7 mulheres. Mas a lei brasileira estabelece atualmente 40 anos como tempo máximo atrás das grades. Na época do julgamento, a legislação era ainda mais branda e o limite de cárcere era de 30 anos. O que significa que o Maníaco do Parque está mais perto da liberdade do que se imagina. Exatamente 4 anos. A pena termina em 2028. Para especialistas em psiquiatria forense, essa previsão representa um sério risco à sociedade e ao próprio Francisco de Assis Pereira. Porque o mal que afeta o maníaco, cadeia não cura e nem recupera. Francisco é psicopata, doença bem descrita na literatura médica, como explica o psiquiatra Guido Palomba. Ausência de sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo. Um absoluto egocentrismo ou egoísmo, o que leva a uma absoluta falta de arrependimento. A doutora Hilda Morana adiciona outras características que ela identificou em Francisco quando realizou estudos com ele e outros 55 psicopatas para a tese de doutorado dela na Universidade de São Paulo e que deu origem posteriormente a este livro. Insensível, manipulador, sedutor, tentou numa primeira entrevista me seduzir, né? O que me deixou muito assustada, né? Ela conheceu de perto a maldade do criminoso. Num dos atendimentos que ela fez, ele a atacou. Na cadeia de Itaí tem um corredor de consultórios que você tem que deixar a porta aberta para o agente penitenciário saber o que está acontecendo ali. Ele fala: doutora, posso fechar a porta porque está muito barulho? Eu falei: pode. E nisso o agente penitenciário vem na janela e fala: o que a senhora está fazendo? Porque em cadeia não se quebra regra. Você pode morrer por quebrar uma regra. Aí eu falei para o agente: deixa comigo, né? Ele ouviu os passos do agente indo embora, ele apoiou em cima da mesa e veio e me pegou pelo pescoço. E se eu matar a senhora agora? Eu fiquei com tanto ódio dele, que eu catei o braço dele aqui, falei: você não é louco de fazer uma coisa dessa? E joguei. E aí ele caiu na cadeira e falou: não sou louco não, sou psicopata. Em depoimento exclusivo dado ao SBT no passado, o criminoso, que os médicos descrevem como manipulador, mentiroso e sedutor,
dá a sua própria versão para os crimes que cometeu. Eu senti aquilo e não tinha domínio, entendeu? Eu tinha medo de que acontecesse a primeira vez, porque uma força dentro de mim falava, se você pegar uma, você vai pegar todas. A família de Francisco tem muita expectativa pela libertação do maníaco, prevista para daqui a 4 anos. A casa minha está aberta para ele a todo momento que ele... Não sei dele se ele vai querer. Ele é do meu irmão, é do meu coração, eu vou falar dele a vida inteira. Doa quem doer. Eu continuo pedindo perdão para as mães que perderam suas filhas, de coração mesmo. Sempre, sempre, sempre. Palombo explica por que o maníaco poderá usufruir da liberdade. Ele foi julgado como um criminoso comum, pegou pena corporal. No início, se ele tivesse laudos de verificação de cessação de periculosidade corretos, ele nunca mais sairia. Mas não tem laudos oficiais atestando a periculosidade? Mas não servem, não servem. Por quê? Porque ele está sob o regime penitenciário de criminoso comum. Então, o criminoso comum terminou o prazo, no dia seguinte é rua. Ele tinha que ter sido diagnosticado no início? No início, como portador de personalidade psicopática, que eu chamo condutopática ou condutopatia, e lá ele pegar uma medida de segurança e nunca mais sair. Aí, no caso, ir para um manicômio? Exatamente, e lá ficar. Ele é muito perigoso para a sociedade. Ele já falou, eu vou voltar a matar. Que ele gosta de matar, ele tem prazer em matar. Como é que pode uma pessoa portadora de altíssima periculosidade, irrecuperável socialmente, se voltar para a rua vai ter problema, ou para ele, como indivíduo, que ele pode ser até assassinado numa legítima defesa ou numa temibilidade social, isso pode acontecer. Ou para a sociedade, se voltar para a rua, isso vai acontecer. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.